Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Olá, estamos iniciando mais um Floripa em Foco ao vivo, direto do estúdio da TV Floripa em Florianópolis. Participe pelo 3222-1137. Lembramos que o Floripa em Foco vai ao ar de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 3h30 da tarde. E tudo é reapresentado a partir das 21 horas em diversos horários durante a madrugada. E acompanhe-nos também pela internet. Você que está fora de Florianópolis, avise seus colegas e familiares fora de Florianópolis para nos acompanharem pelo www.tvfloripa.org.br. E começamos o Floripa em Foco com as tradicionais informações do dia. O Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, o antigo Cefet, não é? Vamos ser claros. O IF abriu inscrições até 4 de dezembro para o curso básico gratuito de instrumento de orquestra, oferecido no campus Florianópolis, aqui na Avenida Mauro Ramos, 950. Aliás, o Cefet, ou o IF, tem uma orquestra. Então, inscrições abertas até 4 de dezembro. Mais informações, www.ingresso.ifsc.edu.br. É isso aí, você que gosta de música, a chance está aí. E vai haver um debate sobre o piso salarial estadual nesse dia 2 de dezembro, lá na FETIESC, em Itapema. Esse evento é que vai definir a estratégia geral para as negociações do piso salarial estadual aqui em Santa Catarina no próximo ano. A promoção é do DIEESE de Santa Catarina. É neste dia 2 de dezembro, em Itapema, na FETIESC, a partir das 10 horas da manhã. E estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Gestão Pública, promovida pela Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina. Estão abertas e podem ser feitas através do site www.amesc.com.br. As vagas são limitadas. E o curso será oferecido na sede da Unisul, em Araranguá. E ainda não há data definida para o início deste curso de pós-graduação em Gestão Pública, promovido pela Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina. E para fechar, vai haver um encontro estadual da juventude da UNEGRO, a União de Negros pela Igualdade. Vai ser neste 27 de novembro, em Itajaí. Esse evento é voltado para pessoas entre 16 e 29 anos, filiado a alguma instituição parceira da UNEGRO, né? E a programação conta com palestras, mesa de debates, grupos de trabalho e muita atividade cultural. Informações no blog unegrosc.blogspot.com. Este é o Floripa em Foco, então, ao vivo do estúdio da TV Floripa, onde toda terça-feira, da 1h30 às 2 da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp. E temos o prazer de receber aqui um dos seus coordenadores, o Nauro José Velho. Tudo bem, Nauro? Tudo bem, Silvio. Uma boa tarde aos telespectadores, aí, povo da internet, né, que está nos vendo nesse momento. Muito corrida a semana no Sindasp? Bastante, né? Atividade sindical, ela não para nunca, né? Ainda mais quando você tem negociações que se arrastam, às vezes, ao decorrer do ano praticamente, extrapolando aí bem longe a data base, né? Estão se debatendo ainda com negociações salariais, é? Ainda estamos nessa área, né? E as outras atividades também aí de normais do sindicato, de viagens, de eventos, enfim. Mas quanto às negociações salariais, nós, das empresas públicas que nós representamos, no caso da parte mais da agricultura, que é negociado junto com o secretário da Agricultura, a IPAGRE e a SIDASC, né? Nós assinamos o acordo, já negociamos lá em julho, esse acordo foi negociado, assinado, aliás, em setembro. As empresas vêm cumprindo o acordo desde o período lá de julho, quando a gente negociou, né? Esse acordo foi encaminhado à Comissão de Política Financeira do Estado, chamado CPF, e até o momento ele ainda não foi homologado. Então, nós temos aí um problema, né, de que até o momento o CPF não homologou. É uma coisa
um tanto estranha, eu diria assim. Desde setembro já está aprovado e só falta assinar? Na verdade, desde julho que foi negociado, né? E as empresas cumprindo e tal, mas há alguns problemas. Parece que a Tríplice Aliança aí tem alguns problemas internos. E isso repercute no salário do Isso funcionário? acaba repercutindo nas negociações. De né? que forma, Nauro? Nós tivemos uma negociação com 4 secretários, depois de uma conversa com o governador, uma audiência que nós tivemos lá em Campos Novos. Nós tivemos uma negociação, que já colocamos aqui outras vezes, com 4 secretários de Estado, né? E, a partir daí, no aprofundamento da redação das cláusulas, da forma de interpretar, junto ao secretário da Agricultura, com a assessoria jurídica, tanto da Secretaria da Agricultura como das empresas, os presidentes das empresas, enfim, todo um processo bastante profundo de discussão, de entendimento, e sempre com a confirmação, né, a aprovação do secretário da Fazenda. E agora esse processo, depois de todo acertado, chega no CPF, que é um órgão de assessoria, eles começam a colocar alguns empecilhos, coisas que não têm nada a ver, que não foram negociadas, né, que não... cláusulas que já são repetidas há muitos anos no acordo, o CPF fica dizendo, mas aqui mudou a lei, que não sei o quê. Enfim, coisas pequenas que a gente não consegue entender. né? E o próprio secretário da Fazenda, que aprovou na negociação as cláusulas, até o momento, então, não assinou e não, vamos dizer assim, não ordenou ao CPF que ele homologue esses acordos. Bom, nós havíamos até como forma de facilitar a negociação naquele momento, onde o governo colocava algumas dificuldades financeiras, problema da crise, da enchente, enfim, que teve, e que nós desmontamos sempre com argumentação farta, dados, números, né, colocando os valores que veio para o Estado, enfim, uma série de coisas. Mas 2 cláusulas ficaram para ser negociadas em novembro, que era uma relativa ao Vale Alimentação, e a outra é a chamada promoção por merecimento, que depende de se fazer uma avaliação de desempenho e aplicá-la. Então, nós estamos aí já desde o dia 6 de novembro, que entregamos, né, solicitamos a conversa, primeira rodada com o secretário da Agricultura. Depois, num segundo momento, a pedido dele, nós entregamos já uma proposta concreta, inclusive já reduzindo a nossa pauta, né, os valores que se solicitava, e até o momento a gente não teve retorno e um avanço nisso. Né? E o secretário não fala nada porque essa CPF está retendo a discussão? Sim, é isso que eu disse. O CPF coloca esse não avanço lá na homologação do acordo por questões que já foram acertadas no passado, inclusive. Então, é empecilho que não dá para entender. Não tem muita justificativa o que a gente dizer. Não há como explicar isso, não. Não há como explicar, porque são cláusulas que não são, vamos dizer assim, críticas, fora da lei, não tem problema nenhum de impacto na folha, inclusive, né? Não aumenta a folha do Estado, as cláusulas são cláusulas que a gente diz que são sociais, ou de forma que a gente fez uma distribuição, né, de valores internamente, que não, o impacto na folha não avança, não aumenta, mas para o trabalhador coloca mais dinheiro no bolso. Né? Então, assim, isso nas empresas da agricultura, pelo menos as empresas estão cumprindo. Nós temos aí, no caso da Codesc, Santur e Ceasa, o Ceasa também vem cumprindo parcial a parte da aplicação no salário, ele cumpriu, mas não cumpriu uma parte no Vale Alimentação, sem ter o aval do CPF, e está aguardando. É a mesma situação. A Santur e a Codesc, elas não efetuaram a aplicação do reajuste sem a homologação do CPF. Então, até o momento, desde a data base maio, já estamos na metade de novembro, passamos da metade final de novembro, né? E até o momento os trabalhadores não receberam ainda o seu reajuste da inflação do ano passado e nem as outras cláusulas que foram negociadas. Então, uma situação muito difícil, né, Silvio? E ontem, então, havia uma atividade na Assembleia Legislativa de comemoração
aos 30 anos da Cidasc, né? Uma das empresas que nós temos discutido bastante os problemas que tem. E ontem, por ocasião dessa ato solene na Assembleia, inclusive teve a presença do governador. E no final a gente conseguiu, então, voltar a conversar com o governador, colocamos a ele os problemas que estão ocorrendo e ele se comprometeu a estar verificando junto aos seus secretários, né? Parece briga de guri pequeno, sei lá o que acontece aí, né? Então solicitamos ao patrão mesmo ontem que ele dê jeito na sua gurizada, né? E ele se comprometeu Ele se comprometeu a fazer isso, né? E até porque nós já fizemos assembleias e as assembleias então deram um prazo para que a gente continue essa negociação e a partir de então reinicie aí as mobilizações mais intensas para garantirmos então a aplicação desses acordos, né? Mas por enquanto não tem data para começar essa mobilização mais intensa. Nós já estamos, tipo essa participação ontem, né, na presença do governador. Então é uma das estratégias que nós temos e isso não é nada escondido nem camuflado, né? Onde tiver alguém do governo fazendo algum tipo de ato em qualquer local do estado, o nosso pessoal estará lá presente cobrando, seja do governador, dos secretários, né, dos presidentes de empresas, enfim, estarão fazendo isso. Até porque tem alguns problemas assim, por exemplo, na Ipagre, né? A Ipagre tem recebido muita verba, muito recurso do governo federal. Inclusive, recebeu um recurso que foram adquiridos agora, se eu não me engano, são quase 300 veículos. Nossa, né? 300 veículos novos. Para toda Santa Catarina. É necessário, né? A frota estava muito sucateada já, há anos que não via isso, mas tem um problema, que o governo do estado está segurando nas regionais o pessoal para não abastecer, dizendo que não tem recurso. Então, não tem recurso para combustível e o governador e os seus secretários estão indo nas regiões fazer entrega de veículo que veio do governo federal e fazendo a sua média, enquanto que os extensionistas, o pessoal que trabalha lá junto ao agricultor, está sem poder sair, né, do escritório e fazer o atendimento aos agricultores por falta de combustível. Né? Será que umas coisas meio contraditórias, né? Então, de repente, aí o governo fazendo média com o chapéu alheio, né? Então, recebe os veículos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, do governo federal, vai fazer a entrega e, no entanto, não tem dinheiro para abastecer. Mas para entregar, para entregar é um grande ato político sempre por toda Santa Catarina, como tu falou. Quem sabe, como de praxe, em ano da eleição, aparece a gasolina. Exatamente, mas é um problema muito sério, né? Porque os agricultores, é um período agora de plantio, é um período intenso de atividades na agricultura e que há necessidade dos extensionistas, né? do pessoal técnico, do pessoal de apoio, estar presente nas propriedades, nas comunidades, né? Fazendo seu trabalho de extensão rural junto ao agricultor, ao pequeno agricultor catarinense, né? E aí o governo diz que não tem dinheiro. Nauro José Velho, coordenador do Sindasp. O Sindasp que toda terça-feira, entre 1h30 e 2h, está conosco ao vivo aqui no Floripa em Foco. Vamos a um breve intervalo, Nauro, e a gente já volta falando um pouco agora sobre as atividades de formação que o Sindasp promove com a sua categoria. Vamos, Fernando, e já voltamos aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Informação, entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Toda a quarta, 1h30, o dia a dia dos professores estaduais. Educação em debate. A hora e vez do Sint na TV.
2 horas. A rotina de quem cuida dos prédios da cidade. A voz dos edifícios. O espaço do CEF. 2h30. Fala Comerciário. O momento do Sindicato dos Comerciários. 3 horas. A importância dos trabalhadores da área municipal na vida da população. Sintrazem em destaque. Aqui, no Canal 4. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ela é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Este é o Floripa em Foco. Estamos ao vivo no estúdio da TV Floripa para você participar pelo 3222-1137 desse nosso bate-papo com o Nauro José Velho, coordenador do Sindasp. Sindasp, que toda terça-feira, da 1h30 às 2 da tarde, está aqui conosco no Floripa em Foco. Nauro, e o Sindasp sempre está trabalhando com atividades de formação, né? O que está em pauta hoje nessas atividades de formação do Sindasp? Estão trabalhando com quem agora? Na verdade, nós temos aí um planejamento, né, dentro do nosso planejamento anual, de diversos cursos e várias áreas de formação. Formação continuada praticamente, né, Nauro? Praticamente é continuada. Com um pouquinho de água? Desculpe, mas estamos ao vivo. O bichinho do ran-ran pega, né? E deixa a porta aberta para o ar não ficar seco. Então, assim, o Sindasp, no seu planejamento, ele trabalha a formação no sentido de estar formando e preparando para esses enfrentamentos os seus dirigentes, né, a parte mais da coordenação, ou seja, tanto a coordenação estadual como as coordenações regionais, e um outro nível de formação também, então, junto à base, né? Então, uma formação mais de base, mais inicial. E, além disso, também nós temos um trabalho junto aos movimentos sociais, né, onde, como aliados, o Sindasp faz parte,
junto com os movimentos sociais, também dos processos de formação desses movimentos, né? Desde aí dos movimentos da Via Campesina, pastorais sociais, Sim. né, pessoal das Pastoral de Juventude, que tem um trabalho bastante intenso, nós acompanhamos, né, e contribuímos bastante nessa área também. Nessas frentes. Nessas frentes. Mas nós temos, assim, para colocar um pouco a base, vamos dizer, no geral, dos dirigentes, nós temos aí o chamado curso Realidade Brasileira, que eu acho que já em outros momentos nós comentamos aqui, né, algumas coisas. Tá aí, Nauro. Vamos lá, então. Vamos lá, eu vou falando enquanto você bebe. Estamos ao vivo, bebendo água aqui no estúdio da TV Floripa. Quer dizer, o Nauro está tomando. Ainda bem que aqui tem água, né? Opa! Vamos mudar de assunto. Vamos continuar falando da formação continuada aqui. Exatamente, que esse problema da água é uma complicação, né? A Casal vai merecer um capítulo especial sobre isso. Lá em Chapecó, inclusive, estão querendo privatizá-la novamente, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Vocês estão trabalhando formação da base agora ou com dirigentes? A gente trabalha sempre as duas conjuntamente, né? Então, tem momentos que tem curso para a base, tem momentos que tem... Nós tivemos agora, esse final de semana, inclusive, a companheira Josefina, que é da coordenação, né? Está liberada também, participando lá em Viamão de um curso aí promovido pelo movimento sindical lá do Rio Grande do Sul, onde discute um pouco o que nós chamamos aí da economia política, né? Já um pouco mais avançado. Bastante. É você entender o que é o valor, o que é a mais-valia, o que é a mercadoria. É você entender como é que, na verdade, esse é o nome do curso, como funciona a sociedade, né? Então, como é que são os mecanismos de funcionamento, tanto da sociedade, as suas organizações, as suas formas, como é que funciona o Estado, né? Como é que é essa estrutura do Estado? Então, é um curso para você aprender, para você entender quais são os mecanismos de Estado para, então, você poder trabalhar dentro disso como um agente de mudanças, como um agente que propõe alternativas, né? E como um agente sindical, no caso, que propõe uma outra sociedade. Né? Então, você precisa, em primeiro lugar, entender qual é a sociedade que você vive, como que essa sociedade funciona, quais são os seus mecanismos, seus instrumentos, para, a partir daí, você poder estar, então, elaborando e atuando. Então, parte desses cursos Realidade Brasileira, ele tem um pouco mais do conhecimento geral. É tu conhecer a história do Brasil, a geografia, as lutas que tiveram, enfim, como é que foi esse processo do chamado desenvolvimento do Brasil? Né? Então, é conhecer a história do Brasil. Que esse é o primeiro esse ponto. curso. Tinha que mandar a Josefina aqui um dia para explicar essa sociedade. Depois, então, nós temos esses cursos já que avançam um pouco mais. Nesse caso aí já é um curso mais avançado, mas nós temos também o como funciona a sociedade para a base, que é você discutir, né, em módulos de como as coisas vão se construindo, como que esse modelo capitalista se organiza, como é que ele vem desde o seu início, quais foram, né, antes do modelo capitalista, como é que funcionava a sociedade antes? Ela funcionava de uma outra forma, nem sempre foi capitalista. Não. Né? Isso é bem recente na como história. Você pode, então, a partir daí, estar propondo algumas coisas. Nós temos um curso bem mais avançado, que é dos movimentos sociais, que é o chamado curso de Teorias Sociais e Produção do Conhecimento, que é um convênio da Escola Nacional Florestan Fernandes com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse curso está agora na 3ª turma, né? Eu participei da 2ª, agora o companheiro Arnoldo já está participando da 3ª turma, e a tendência é que o próximo, então, alguém da coordenação do Sindasp vá participar. E isso é lá no Rio de Janeiro? Isso é no Rio de Janeiro, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um curso que são 6 etapas de 15 dias cada etapa. Você fica acampado dentro da sala de aula na Universidade Federal, né, estudando praticamente
dá para dizer umas 20 horas por dia, né? Caramba. Dá umas 4, 5 super horas intensivo. de sono, super intensivo. E você participou da segunda 15 rodada? eu participei da segunda turma, né? Junto com os movimentos sociais, né? Tanto movimentos urbanos como movimentos da Via Campesina. E também nós temos, então, como eu disse, esses outros cursos de, às vezes, menor duração, mas que pegam um assunto específico e aprofunda, como é esse caso agora do Economia Política. Tem outros cursos também que se chamam História do Movimento Sindical, que também a gente procura estudar e está repassando para a base. Nós temos trabalhado no último encontro com a nossa coordenação, o Conselho Deliberativo, eu trabalhei com eles, meio que rapidamente, foram umas 2 horas, sobre a história do movimento sindical no Brasil, né? Sempre fazendo uma ligação com o mundo, mas como é que se desenvolveu o mundo sindical, as organizações, a estrutura aqui no Brasil. A influência do Getúlio Vargas no sindicalismo, Exatamente, aquela coisa toda. A influência do Lula no sindicalismo hoje, né? O momento que nós vivemos de um sindicalismo onde o Estado está interferindo novamente de uma forma bastante intensa, né? no movimento sindical. Ah, é? É, exatamente. Positivo ou negativamente? Bom, tem as duas coisas, né? Só interferir já é... Só interferir, mas, vamos dizer, o que nós sempre defendemos, a autonomia e a liberdade sindical. Esse era o lema da CUT, inclusive, na sua fundação e tal, sempre defendeu, né? No entanto, hoje nós temos um governo onde ele, inclusive, regulamenta as centrais sindicais, que foram órgãos que se estruturaram justamente paralelos, né, para sair da estrutura do Estado. E repassam, inclusive, parte do imposto sindical para as centrais. Então, isso é uma interferência muito forte do Estado no movimento sindical. Então, quer dizer, nós precisamos entender a história, conhecer a história, para né, poder influir e para participar. poder entender o porquê que hoje está ocorrendo isso, né? Então, acho que essa questão da formação, do trabalho de formação que o Sindasp vem fazendo, né, durante o seu... e junto com outras entidades, com outros movimentos, com outros sindicatos, é de suma importância, porque sempre foi colocado que a classe trabalhadora, seu papel na sociedade e na história, é produzir, né, o lucro para o patrão. E é justamente isso que nós temos que inverter. Eu acho que chegou o momento das crises do capitalismo, desse modelo, e que nós temos que atuar. E, para isso, né, no momento que você não tem correlação de força para enfrentar esse modelo tão fortemente como ele está, então nós temos que... Eu acho que essa é a arma mais forte que o movimento sindical tem hoje, é dar a sua categoria, a outras categorias, extrapolando... Condições de fazer uma leitura desse mundo aí. Exatamente. Né? E esses cursos todos, Nauro, é só para os filiados, os pessoal do Sindasp, pessoal da base e também seus diretores, ou um cidadão de fora pode querer participar? Não, nós temos procurado fazer, muitas vezes, cursos mistos. Tem alguns que são específicos, porque aí tu vai trabalhar um assunto específico. Né? Já num estágio Mas avançado. nós procuramos sempre trabalhar com os aliados, com os outros sindicatos que fazem parte, né, desse grupo, vamos dizer, de sindicatos que estão ativos, que estão numa luta e que pensam mais ou menos como nós. Então, nós sempre temos aí, vamos dizer, procurando fazer as coisas coletivamente e com outras categorias também, né? E com outros movimentos sociais também. Então, o pessoal, os trabalhadores da base do Sindasp podem vir a procurar vocês, se inscrever, que tem espaço para esses cursos. Exato, sempre tem o processo, né, que os coordenadores regionais procuram identificar nas suas bases, inclusive você identificando pessoas que possam vir a fazer parte da coordenação do sindicato futuramente. Criar novos quadros. Exatamente, você vai preparando, porque é uma das grandes dificuldades que nós já discutimos aqui também, né, é a renovação dos novos quadros. Isso, você só vai conseguir e conquistar isso através da formação política, né, da formação teórica e prática também, claro, né, dos companheiros aí da base. E o seu companheiro está no Rio de Janeiro hoje, então?
Não, o companheiro Arnoldo e a nossa assessora jurídica, né, a doutora Carolina, que já esteve aqui, estão essa semana em Brasília, né, porque aí nós tínhamos assim alguns problemas no Ministério do Trabalho que a gente entendia que tinham que ser resolvidos urgentemente, que são problemas aí antigos que acabaram ficando, né, dessa relação sindical. E então, durante essa semana até quarta-feira, o Arnoldo e a Carolina estão em Brasília. Trabalhando isso, né? Naquele lugar seco, espero que lá não falte água, né? Exatamente, mas a Brasília nesse período agora já não está tão seco, né? Ele já começa a chover lá também lá é nesse época de período. chuva agora. No inverno lá é que é seco. Tá certo. É esse o problema lá. Nauro José Velho, coordenador do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Perícia, Informação e Assessoramento no estado de Santa Catarina. Mais alguma consideração, querido? Então, queremos agradecer aí aos telespectadores, né, e convidá-los a na próxima terça-feira, 1h30, estarem novamente conosco aqui, que estaremos discutindo sempre assunto de interesse da classe trabalhadora como um todo. Valeu sua presença, querido. Até a próxima semana. E nós vamos a um breve intervalo e logo voltamos com mais Floripa em Foco ao vivo, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.